Boa tarde a todos. Então, nós vamos fazer a apresentação do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária referentes ao terceiro quadrimestre e sexto bimestre de 2018. Bom, antes de entrar propriamente nos dados, é interessante a gente reforçar que, além de uma obrigação legal, né, a apresentação desses dados, também é um exercício de cidadania, está apresentando, né, cumprindo o princípio da transparência previsto lá na Constituição Federal, o princípio da publicidade, e previsto também na Lei de Responsabilidade Fiscal. A função do relatório de gestão fiscal é fazer um acompanhamento, monitoramento, né, e demonstrar esse monitoramento para os cidadãos, para os vereadores, os representantes, os vereadores, de como andam os principais elementos que compõem o grande problema fiscal que sempre existiu na administração pública no Brasil, que perdurou até a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais eram? Alto endividamento e alto gasto, comprometimento da receita com a despesa de pessoal. Durante muito tempo, e até hoje ainda existem esses problemas na maioria dos municípios, estados, né, a gente está vendo aí, o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, sem condições de pagar a folha de pagamento, né, fazendo parcelamento da folha de pagamento. Minas Gerais já vem há um bom tempo fazendo parcelamento, e em função justamente do desequilíbrio causado por essa questão do comprometimento da despesa com o pessoal. O objeto principal da audiência pública é o chamado relatório de gestão fiscal. Nele está demonstrado despesa de pessoal e a questão da dívida pública. Em ambos os casos, o parâmetro de comparação é a receita corrente líquida. E ele ainda faz um comparativo de 2 períodos, né? O bimestre ou quadrimestre do exercício anterior e o bimestre ou quadrimestre do exercício atual. Bom, nós temos aqui, né, o período anterior, janeiro a dezembro de 17, e o atual, janeiro a dezembro de 18. A receita corrente líquida, a receita corrente líquida. E nós temos a despesa de pessoal confrontando com a despesa total de pessoal. Bom, gente, os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal são 3, 54%, 51,3%, 48,6%. O que representa cada um deles? O 48,6% é um índice que, quando o município atinge esse índice, o Tribunal de Contas ele tem por obrigação notificar o município que ele está chegando num índice perigoso. O município já recebe uma notificação. O 51,3%, além da notificação do Tribunal de Contas, né, previsto quando ultrapassa o 48,6%, o município já fica impedido de algumas ações. Ele fica impedido de conceder aumento de salário, contratação, nomeação de concursados, salvos os casos para recompor pessoal da área de educação, saúde e segurança pública, que não é o caso aqui, né? Não tem a área de segurança, mas educação e saúde, na condição de afastamento definitivo do servidor, ou seja, se ultrapassado o limite de 51,3%, a prefeitura só pode contratar ou nomear servidor para substituir gente da educação no caso de morte ou aposentadoria. Tá? Então, ou seja, ou desligamento voluntário, né, no caso da pessoa renunciar ao cargo. Esses casos são previstos. Então, nesse caso, ela pode fazer a substituição do servidor, dando posse ao novo ou contratando.
Caso contrário, ultrapassado esse limite, ela fica impedida de contratação de hora extra e uma série de coisas. Passado os 54%, não obstante as sanções previstas quando ultrapassa 48,6%, quando ultrapassa 51,3%, existe uma sanção por ordenador de despesa. Se ele, num período estabelecido em lei, são 2 quadrimestres, se ele não reconduzir o limite a 54%, até 54%, constitui crime fiscal. Tá? Então, felizmente, o município está com 47,01%, a posição de 31 de dezembro de 2018, o último quadrimestre, fechou em 47,01%, não tendo, então, nenhum excesso a regularizar. Tá? É de fora, né? Eu acho que eu coloquei o meu no mudo. Bom, por uma questão didática, se alguém quiser fazer algum questionamento, não precisa esperar o término da apresentação, não. Tá? Nós podemos fazer. Existe uma questão aqui, vai falar, mas a despesa de pessoal caiu. O Tribunal de Contas, ele editou uma consulta que ele, nessa consulta, ele falava que a despesa de pessoal vinculada a recursos da saúde transferidos para o Programa de Saúde da Família, PSF, exceto os agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, poderiam não ser classificados como despesa de pessoal. Não deveriam ser classificados como despesa de pessoal. Porque o Tribunal de Contas, naquele momento, ele entendia, naquele momento, tá? Porque já mudou. Só que essa mudança vai ocorrer para 2021. Mas até o tribunal até 2020, ele entende que a despesa de pessoal lá quando é uma despesa cotidiana, uma despesa de custeio, mas não é uma despesa pessoal. Então, foi tirado. Por isso é que o índice, né, o valor absoluto da folha e o valor e o índice também caíram tanto. Por que eu estou falando isso? Porque em 2021 volta à condição anterior. Se o município, olha bem, ali dá uma diferença de 3,39 percentual, quase 3,40. Vamos supor que o município, em 2021, tivesse com 51% e voltasse esse pessoal a ser classificado como despesa de pessoal, fatalmente o município ultrapassaria o limite de 54%. Sem fazer nada, sem contratar uma única pessoa. Né? Eu, como levando ao pé da letra, o que fala a lei de responsabilidade fiscal, o que fala a lei 4.320, que é a lei que rege as finanças públicas, eu nunca concordei com a posição do Tribunal de Contas de tirar fora do... O fundamento é... Parafundo do artigo 18 da Lei 101. Fala. O serviço de terceirização que implique substituição de mão de obra devem ser considerados como outras despesas de pessoal decorrentes da contratação de serviços terceiros. Exato. Por isso é que eu nunca concordei com a tese do tribunal. A tese do tribunal é em cima da partição dos recursos do SUS. Considerando que o SUS é tripartite, ele acha que a União, ao transferir recurso para os municípios, para que ele custeie a sua folha, a União deveria contabilizar isso como despesa de pessoal lá.
ok? Sendo despesa de pessoal lá, não poderia ser aqui, porque senão daria em duplicidade. Porque existe uma consolidação das contas municipal, federal e estadual. Então, eventualmente, iria aumentar a despesa de pessoal de forma artificial. Mas eles retrocederam porque não é isso que a União faz. Quando a União repassa recursos para os municípios, da atenção básica, né, que é chamado PSF, que não é mais programa, é uma estratégia, quando ela repassa recursos da estratégia de saúde da família, ela não carimba falando que você tem que gastar com o pessoal. Tá? E o tribunal tinha um entendimento que devia seccionar as partes. Tudo bem, eu concordaria com o Tribunal de Contas se ele também seccionasse as partes, por exemplo, pegar recurso do Fundeb, que eu tenho obrigação de gastar 60% e separasse, tirasse da receita corrente líquida, pegar a contribuição para a iluminação pública, que não pode gastar pessoal com ela, e tirasse da receita corrente líquida, pegasse recurso do Cefem, que é a compensação por exploração de recurso mineral, que eu não posso gastar com folha, e tirasse da receita corrente líquida. Se ela começasse a seccionar isso tudo, aí eu concordo. Mas a verdade é o seguinte, foi um casuísmo do Tribunal de Contas para resolver o problema de algumas prefeituras. Isso é fato. Tá? Da mesma forma que ele fez na época do governo do Itamar Franco, que ele tirou fora do cálculo de pessoal os inativos custeados com recurso do Tesouro. Ele fez isso na época. E a partir de 2019, não mais. A vantagem é que aqui, inativo não é custeado com recurso próprio, é custeado com recurso da Previdência. Entendeu? Mas não vai interferir, não iria interferir no índice de forma maciça. Mas tem município que nós temos inativo custeado com recurso do Tesouro, que na hora que eles caírem dentro da despesa pessoal a partir de 2019, já vai causar um problema. Entendeu? E foi também, na minha opinião, foi uma situação, uma ação casuística do Tribunal de Contas para resolver um problema do Estado na época do governo do Itamar. Estava lá, por quê? Depois, quando o Aécio assumiu, através daquela lei delegada lá, ele julgou todo mundo para o IPSENG. E criou o que antes não era, porque o IPSENG não era instituto de previdência. Ele, na verdade, era um fundo de pensões, na verdade. Aí ele transformou o IPSENG e passou. Só que passou atrabalhadamente, não fez cálculo atuarial, não fez negócio de risco, e hoje está aí. Ó. Se não fizer reforma da Previdência, o Estado de Minas quebra. Isso aí é certo que quebra. Não, Não, pois é, por isso que eu estou falando. Aí, na época, como ele passou para a Previdência, esse pessoal que antes era custeado Só que aí o seguinte, ele se esqueceu que tinha um problema de equacionamento de déficit setorial, que o Estado toda mês tem que complementar os gastos da Previdência lá com recurso do Tesouro. Continua a mesma coisa, na minha opinião. Bom, então, gente, só para reforçar que essa condição aqui de 47,01, tá, ela ficou nesse patamar em função de retirada, né, Ana Maria, do pessoal do PSF, que antes era classificado como despesa pessoal e passou a não ser mais. Não, ali é o que a gente está vendo, tá? Essa queda aqui, eu estou falando essa queda aqui. Não houve realmente redução da folha de pagamento, ela estaria mais ou menos nesse mesmo patamar, 50,5% em torno disso. Tá? 50,5% está abaixo do limite prudencial? E está. Mas a margem é pequena. Né? A única coisa que dá uma certa tranquilidade para a gente é que a receita de 2018, olha bem, ela teve uma queda.
essa queda foi em função do bloqueio dos recursos por parte do governo do Estado. Né? Então, a partir de 2019, o município vai receber o valor bloqueado em janeiro de 2019, aliás, a partir de janeiro de 2020, o município vai receber o valor bloqueado em janeiro de 2019 em 3 parcelas, e os valores bloqueados de 2018 para trás, em 9 parcelas em 2020, 12 parcelas em 2021 e mais 9 parcelas em 2022. Não, não. O acordo judicial feito com a MM mais o Tribunal de Justiça foi o seguinte: os recursos do PTE, que é o Programa de Transporte Escolar do Estado, o atrasado já vai ser repassado esse ano, já começou, e realmente estão. Vieram 2 parcelas em abril, e 2 parcelas do atrasado em abril, e todo mês está vindo uma parcela do atrasado, uma parcela do atual, uma parcela do atrasado, né, Paulinho? Então está chegando, do Programa de Transporte Escolar do Estado. Os da saúde, é questão de resolução, está para vir também, mas depende de resolução do secretário de Estado da Saúde. Os recursos do Fundeb, do ICMS e do IPVA vão vir da seguinte forma: o de 2019, 3 parcelas, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020. Os para trás, abril a dezembro, 9 parcelas. Depois, 12 parcelas em 2021 e 9 parcelas em 2022. Só janeiro. De fevereiro não teve, a partir de fevereiro não teve mais retenção. Ele passou a vir regularmente. Então, a vantagem é que esses recursos vão voltar. Né? Se voltar, aí sim o município vai ter uma folga, não só da despesa pessoal, como também um reforço no caixa. Importante. 7 milhões? Eram 7 milhões? O Paulo provavelmente sabe, porque quando foi assinar lá, mas eu calculo, mas então dá mais, viu, Paulo? Se considerar o da saúde, dá bem mais, mas só que da saúde é questão de resolução, tá? Gente, eu vou só explicar um pouquinho por que tinha aquele valorzão lá da saúde para receber. Porque o governo tinha que cumprir o limite de 12% de gasto com saúde estadual. Então, eles começaram a editar a resolução. Mas, quando chegou dezembro de 2018, essas resoluções foram todas revogadas. Então, vão ter que editar novas resoluções. Então, o da saúde, sinceramente, eu não conto muito. Ô, Paulo, o senhor lembra quanto que é o valor devido pelo Estado? Total? Sem contar o da saúde, né? Não, mas tem sem o 2019, né? Isso era 2018. Uai. Depois tem que confirmar, porque o município do Pote de Campos Altos está dando, com os da saúde, está beirando 7 milhões mesmo. Eu acho que é só dentro. Ah, tá. Porque os da saúde não estão no acordo judicial. Então. Nem o transporte escolar. O transporte escolar já está vindo agora. Provavelmente é porque o da saúde, como é questão de resolução, aí é questão de aplicação futura do governo do Estado. Tá? Mas se joga ali, né, deve chegar a mais de R$1 milhão em 2020. Então, com certeza que já vai melhorar um pouco. E também já melhorou a questão
da Receita em 2019 com a regularização dos repasses. Tá? Bom, o outro aspecto a ser observado, né, que eu falei, seriam dois fundamentais: despesa de pessoal e endividamento. O endividamento, ele é medido pela dívida consolidada líquida. Tá? Dívida consolidada líquida é a dívida consolidada menos as disponibilidades em caixa. Logicamente que, ao fazer isso, não são considerados e nem pode ser considerado a disponibilidade do regime previdenciário. Ele é à parte. Tá? A disponibilidade do regime previdenciário não pode ser usada para outra finalidade, não ser aquela. Então, eu não posso considerar na hora de apurar a dívida consolidada líquida. A dívida consolidada no período anterior era 7.324.000, baixou para 6.600.371, representava 20,17% e passou para 17,7%. Mas o controle ele tem que ser feito em cima da dívida líquida, que através da resolução 40 e 43 do Senado, que determina o controle, é através da dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida, ela ficou negativa, portanto, não foi nem representada aqui. Não. Janeiro a dezembro. Tá? Operações de crédito, parcelamento com INSS. Está tudo aí. Não. Ela está zerada, olha bem, a dívida não está zerada, não. A dívida não está. A dívida líquida que está, eu não posso representar dívida negativa. Faz sentido. Certo? Então, a líquida está zerada, mas a dívida total não. Tá? O limite, para se ter uma ideia, o limite da dívida consolidada líquida é 120% da receita corrente líquida, que dá 43 milhões. O que a prefeitura pode contratar de dívida acumuladamente, 43.574.000. Esse limite é estratosférico também. É outra situação que foi colocada, porque o limite seria abaixo de 100% da receita corrente líquida, mas quando eles viram que, na hora que editasse a lei, São Paulo estava estourado, Rio de Janeiro estava estourado, eles pegaram e passaram para 120, para não dar problema para São Paulo. Porque São Paulo, de cara, na hora que publicasse a lei de responsabilidade fiscal, ele já estava desenquadrado. Foi 2001 que aconteceu, lógico que... 40 e 43, 2001, né? 2001. A resolução 40... não. A dívida consolidada não tem alíquota. Nós só representamos aqui para a gente ter uma ideia de quanto que ela representa. É só representatividade. Mas ela não tem limite estabelecido para a dívida consolidada bruta. Isso não tem. As resoluções do Senado estabelecem limite para a dívida consolidada líquida. E... Isso. Aquele saldo devedor lá, 6 milhões, ajuda bruta. Está ali. E a líquida, como é que chega nesse valor? Você deduz, é uma operaçãozinha, você pega a dívida bruta, soma os restos a pagar, deduz as disponibilidades e deduz tudo que todos os haveres financeiros que você tem. Então, aí no frigir dos ovos, ela acabou ficando negativa, não foi representada ali. Por isso,
é que para a gente não deveria, não precisava nem representar a dívida consolidada. A gente representa por quê? Para saber que existe uma dívida, mas na hora que ela vai apurar através das fórmulas estabelecidas pela STN, ela fica líquida. Mas isso também é uma falácia. Por quê? Isso seria para provar que eu tenho recurso suficiente para ir lá e pagar minha dívida. Não tenho. Vocês vão ver ali na frente que a parte dos recursos em disponibilidade que tem, é tudo vinculado. Os haveres financeiros que tem, é coisa que não vai acontecer fácil. Você vai recuperar recursos de dívida ativa, isso você não recupera fácil. Entendeu? Então, na verdade, isso é uma falácia. Na verdade, o controle devia ser em cima da dívida consolidada bruta. Por que faz da dívida consolidada líquida? Porque é uma regra só para município de 5 mil habitantes, 1.200, e para a União. É um disparate uma coisa dessa. A União, ela produz dinheiro. Ela está quebrada, ela vai lá e fala assim, mas arruma 120 bilhões aí. Emite título. O município não pode fazer isso. A União, ela constantemente faz. Ela faz, não, né? Quem dera que fizesse. Teria obrigação de fazer superávit primário, ou seja, menos despesa do que receita, para chegar lá para os bancos e falar assim, quanto que eu estou te devendo aí? É tanto. Toma aqui, amortiza isso aí para mim, ó. Mas ela não tem, ela pode publicar dinheiro, mas tem o limite. Como que é esse? Sabe qual é o critério? Está aprovado pela Lei de Diretriz Orçamentária. A Lei de Diretriz Orçamentária da União prevê um déficit de 149 bilhões para o ano de 2019. Onde é que ela consegue isso? E 49 bilhões. Bilhões. Já está lá aprovado. Foi aqui. Ô Paulo. Ô Paulo. Porque teve uma época, teve uma época que o Brasil tinha uma dívida externa altíssima. Hoje praticamente não tem. Parabéns. Parabéns para quem fez isso. A dívida externa pagava 2,8% ao ano de juros. A dívida interna paga Selic. Está 6,5%, mas já teve 23 e tanto. Parabéns para quem fez isso. Aí sabe o que aconteceu? A dívida simplesmente hoje está em 80% do produto interno bruto brasileiro, a dívida total brasileira. Foi isso. Foi isso que foi feito. Converteu a dívida, captou recursos Aí o que aconteceu? Coincidentemente, vocês podem ver. Quem que veio para cá? HSBC, Santander. Eles estavam lá ganhando dinheiro na Europa. Opa, peraí, que surgiu uma oportunidade, vão lá para o Brasil. Vieram aqui para o Brasil para emprestar dinheiro para o governo. Eles pegam lá 2,8 e emprestam aqui a 6,5. Que negociação, hein? E continua fazendo isso. Isso na alíquota mais baixa do Tesouro, que é a Selic. Mas normalmente é Selic mais TR, Selic mais não sei o quê, Selic... Depende. Hã? Tem um monte de título. Depende do prazo. Depende do prazo. Se o governo pega... A gente empresta... Você pode emprestar dinheiro para o governo, a partir de R$1.000, né? Você pode ir lá e comprar título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. Aumentando a dívida interna. Está te devendo, pagando para você TR. É 30, né? Sei lá. Acho que você vai lá e empresta. Eu vou te pagar TR mais Selic mais TR, não sei o que mais. E assim, e é desse jeito. Aí, Paulo, você perguntou se tem critério? O critério está na LDO. O limite está na LDO. Tá? O critério é nenhum. Quem compra título do Tesouro está emprestando dinheiro para o governo. Simples assim. Então, os espertos vão lá, pegam dinheiro lá no exterior a 2,8%. Quanto é que é a taxa de juros americana hoje? 3%? Deve ser, né? Ele está querendo aumentar para 3% lá, por causa da questão de líquido. Hã? Ah, não.
É, não, é especulação. Mas esses caras também não apostam tudo numa caixinha só, né? A gente pode apostar na caixinha só, mas eles vão lá e pegam bilhões e põem um pouquinho aqui, se aquele lá deu errado, esse aqui deu certo e tal, e eles vão julgando de um com o outro. Né? O risco, eu sempre falo, o grande risco da subida da dívida pública brasileira, né, é chegar numa condição de insolvência. Chegando na condição de insolvência, ele perde a condição de pagador, que já caiu muito, né? Mas se ele perde totalmente a condição de pagador, os fundos europeus, americanos e asiáticos que aplicam dinheiro aqui são obrigados, não é porque eles querem, não, eles são obrigados a sair. Porque perde a segurança. Saindo, meu amigo, aí a bolha americana vira fichinha perto do que vai acontecer no Brasil. É quebradeira geral. Porque está tudo sustentado hoje, não tem nada no investimento. Você não vê uma máquina sendo colocada, ninguém compra a máquina, só pega o dinheiro e aplica. Ué. Tá? Então, gente, essa questão da dívida, tá? Só para a gente ter uma ideia, né, a representação lá gráfica, 40 e caiu para 47,1. Em termos absolutos, houve queda também, né? Eu já expliquei por quê. A receita corrente líquida, né, vai comparar com a dívida. Então, nós temos um comparativo. Aqui, aquela questão da contratação, tá? Dívida imobiliária, não tem. A União tem, Estado, município não tem, que é a dívida de título. Tá? Aí eu tenho as concessões de garantia, que é o aval na administração pública. Não vejo, nunca soube disso acontecer com o município. O município oferecendo garantia para um outro ente, seja Estado, seja União ou outro município, eu não conheço. Só que toda vez que a União faz... Mas a gente tem que demonstrar isso, é isso que eu estou falando. Toda vez que a União faz isso, ela tem que inscrever essa garantia num quadro, porque ela passa a ser fiel depositário, né, daquela dívida, né, avalista. Pode colocar, né? O assessor contábil terceirizado, né? Porque o serviço é terceirizado, mas não deixa de ser, Paulo. Não, porque é o seguinte, no caso de contabilidade, a contabilidade pode, inclusive, ser responsável técnico pela execução. Né, Moisés? Não, aí pode colocar lá que fazer uma ressalva na ata de que é da empresa Mercury Assessoria. Tá? Bom, operação de crédito, tá? Existe um limite anual para contratação. O limite é 16%, tá? E a operação de crédito por ARO. O que é ARO? ARO é o cheque especial da administração pública, tá? É um flagelo que sempre existia. Chegava o último ano de mandato, o prefeito ia lá, contratava um ARO para poder pagar o 13º, largava para o outro pagar. Não é, Moisés? Agora não pode. O último ano de mandato não pode. Você tem que tirar em janeiro e pagar até dezembro. No último ano de mandato não pode de forma nenhuma. Tá? E graças a Deus acabou essa prática aqui, mas ainda existe os limites estabelecidos lá nas resoluções. E vincula a sua receita. Teve uma época aí que os municípios... Valia. Teve
uns 2, 3 anos aí, o Banco do Brasil estava oferecendo aro para um monte de município aí, pegando como garantia, não o FPM e o ICMS, outras receitas. Aí, eu cheguei para o gerente do banco e falei assim, isso é operação de crédito? Ele falou, não é não. Então, eu vou fazer uma pergunta para o senhor e o senhor vai me responder. Dependendo da resposta, eu vou falar se é ou se não é. A prefeitura vai pagar o mesmo valor que o senhor vai emprestar para ela? Ele falou, claro que não. Então, é operação de crédito. Se tem juros envolvidos, como é que não é operação de crédito, meu amigo? Aí ele pegou, depois nós precisamos conversar com o secretário, e vazou. Bom, aqui nós temos uma demonstração que essa é interessante, tá? A questão da capacidade do município de pagar o resto a pagar inscrito. Embora essa análise seja bem superficial, por quê? Porque a aplicação, o recurso, a maior parte dele é recurso vinculado. Tá? De 3.497 em caixa, 3.013 era vinculado, só 453 não vinculado. Mas, o resto a pagar total, tá? 943.700, não, resto a pagar total não processado. O resto a pagar total, 1.356.000. Desse resto a pagar, apenas 412 era resto a pagar processado. O que é isso? Resto a pagar processado é aquele que em 31 do 12 já era despesa líquida e certa. A despesa já tinha acontecido. Então, essa já tinha uma obrigação de pagamento. A obrigação de pagamento é apenas de 412 mil. E a disponibilidade total de 3.013. Ou seja, mais do que suficiente para poder pagar os restos a pagar processado. O não processado, por isso que naquela composição da dívida consolidada líquida tem um monte de coisa, o resto a pagar não processado ele não é despesa realizada. Ele pode ser cancelado, pode não acontecer a qualquer momento. Então, a despesa mesmo a pagar que tinha de 2018, 412 mil, tá? Para uma disponibilidade total de 3.497.000. Gente, aqui eu fiz um comparativo, tá? Ficou sem os meses aqui embaixo aqui, não vi. Entre a evolução da despesa com o pessoal próximo ao percentual limite. Olha bem, o percentual limite ele variou bastante. Por quê? A receita variou bastante. E a despesa de pessoal, ela manteve uma constante. Teve um pico aqui, lógico que mês de dezembro, com o pagamento do 13º, ele tem um pico, mas ele manteve uma constante bem abaixo do teto de 54%. Então, é isso que eu quero mostrar, tá? Demonstra a questão da responsabilidade. Então, ele se manteve, mesmo no momento de maior gasto, ele foi coberto pelo maior, porque isso aqui é baseado, esse limite aqui é baseado na receita. Então, o momento de maior gasto foi um momento também de melhor receita, que é o mês de dezembro, que recebe uma parcela extra do fundo de participação, além de uma melhora, né, o ICMS é melhor no mês de dezembro, o FPM é melhor no mês de dezembro, em função da atividade econômica. Então, a receita de dezembro, ela é melhor. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, o comportamento da receita corrente líquida. Os picos que ela teve. Teve um mês aqui que teve uma receita melhor, mas é 1% de julho. São 2 momentos que recebe 1%. O que acontece nessa parte da baixa aqui, gente? Quando a União
começa a devolver o imposto de renda, ela lança com uma receita negativa do FPM. Então, o FPM começa a baixar, parte maio tem uma baixa, depois agosto, setembro, outubro teve uma melhorazinha, novembro. Então, ela volta a subir em dezembro, depois vem alta janeiro e começa a cair, né? É. A queda. É. Tá, o Giovanni. Repor a queda. Estão lutando por mais 1%, né? Estão querendo aumentar mais 1%. Passar o de dezembro para 2%. Vamos ver, né? Acho que... Hã? Já tem um em julho e um em dezembro. Eles estão querendo passar para 3%. Mais um. Mais um. Em dezembro para... É. É. Mas o que eu acho que tem que fazer é melhorar a economia mesmo. O governo tem que dar os pulos aí para ver se a economia melhora, porque aí vai melhorar para todo mundo, não é só para município, não. Município, cidadão e todo mundo, porque o trem está feio. Gente, outro dia, em Contagem, né, um dos municípios mais industrializados de Minas, eu tive que fazer um desvio da rodovia Fernão Dias, passei dentro de um bairro lá, fiquei escandalizado. Cada galpão imenso, tudo fechado. Aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se, é sua vez. Infelizmente. Né? Você vê banco demitindo, tudo passando, essa propaganda que eles falam assim, inteligência artificial, isso é tudo para enxugar a despesa, gente. Sim, sim. Na verdade, isso é um absurdo. Se você pegasse as contas do FGTS e entregasse para o Itaú, não vamos falar banco estrangeiro, não, entregasse para o Banco Itaú, eu acho que ele estava construindo casa de graça para os outros, com o dinheiro que tem lá, e a Caixa não faz nada, só cabide de emprego, ninguém aguenta um trem desse, não. Pô, você está doido, moço, é dinheiro demais da conta que fica lá. Imagina só um banco privado, administrando o FGTS e a loteria. É muito dinheiro. É muito dinheiro, conta inativa, se você for demitido, se você pedir conta, você não saca o FGTS, vai ficando lá, ué. Sem contar que tem o PIS, tem o PAS, quer dizer, a Caixa administra o PIS, o FGTS e as loterias. Imagina isso na mão de um banco. Eles estão construindo casa de graça para os outros. Só com o juro, os ganhos que eles iam ter.
Gente, ao exemplo que um negócio que a gente estava falando e a gente vai mostrar aqui. Olha bem, das receitas todas arrecadadas, isso aqui, ó, isso aqui é o que é transferido da União, do Estado para o município. A receita tributária é menos de 10%, comparativamente, do montante, é pouco mais, é 5%. Isso é um absurdo. O governador, o presidente da República, não vê o cidadão, não. O deputado, o senador, não vê o cidadão, não. Agora, vereador, prefeito, todo dia. Você sai põe na porta, né, Paulo? Vem a rua de casa lá, é desse jeito. Eu falo, o país existe, é no município. Estado e União é formalidade. Receita praticamente toda. Já mandou pagar. Se você fizer aquilo que eu falei, tirar as fontes vinculadas, seccionar, não dá, não. Não dá, não sobra esse dinheiro. A despesa, tá? Aí nós temos a divisão da despesa por pessoal em cargos, né? Aqui não é o que está aqui a execução, não é aquele fechamento lá não, tá, gente? Isso aqui é o fechamento, vamos dizer, o chamado bimestral, né? Lá nós temos uma apuração diferente. Entra inativos aqui, é pela categoria econômica, a divisão por categoria econômica. Despesa pessoal, outras despesas, nós temos juros e encargos, e investimento. O que eu quero mostrar é o seguinte, esse quadro, a principal função dele é mostrar que praticamente não sobra recurso para investir. O município está nessa situação. Isso é geral. Quase que você pode pegar um padrão de demonstração de outro município e colocar aqui. A figura é a mesma. Valor muda, mas a figura, o percentual...
Mas eu estou conhecendo a sua inquiry, mas também não podemos depender do banco, não. O ideal é que nós fizéssemos com recurso próprio, mas de fato não sobra, né? eu vou falando, isso é a situação repetitiva nos municípios. Com relação à operação de crédito, eu falo o seguinte, eu entendo que se ela for bastante criteriosa, ela é positiva para o município. Eu falo assim, olha bem, eu falo o seguinte, aqui, Campos Alto é uma cidade, um município essencialmente agrícola. Tem muito produtor que pega o dinheiro de financiamento e transforma esse dinheiro em meio de produção e melhora, e tem muitos que pegam e quebram. Lá em Paracatu, teve uma vez lá, tinha uma cooperativa lá de Cotia, que eles colonizaram uma série de áreas lá em Paracatu. Muitos japoneses e tal. Bicho, você só viu os japoneses chegando nas festas lá com caminhonetona e descendo. Quebrou todo mundo. Foi lá, pegou o dinheiro subsidiado para produzir. E não produziram, quebrou. Ele ia pagar com o quê? Então, isso aconteceu. Então, para o município, por exemplo, agora, vou citar um exemplo diferente. Manhuaçu. Manhuaçu é um município que tem a agricultura lá, é cafeeira também. Lá na divisa de Minas com o Espírito Santo, lá, o que estava acontecendo? O pessoal estava desanimado de mexer com café lá, por quê? As estradas estavam todas, o município não tinha máquina, não tinha nada, eles foram lá, fizeram um financiamento, melhoraram as estradas e, consequentemente, a produção do café aumentou e a economia voltou a girar no município, através de uma operação de crédito. A justificativa lá na questão de custo-benefício, na hora que nós colocamos, o retorno que ia dar era justamente esse, que a atividade cafeeira tal, ela estava em decadência em função, porque ela, diferentemente daqui, aqui também tem terras, mas lá é pior um pouquinho, aqui é assim, lá é assim, os terrenos lá, são todos assim. Então, se as estradas não fossem bem cuidadas, ela não tinha a menor condição. Então, se for bem criterioso, eu sou favorável à realização da operação de crédito. Porque se não for também, não tem investimento não. Ou tem através de emenda, aí nós vamos ver que se não sair do governo federal, do estadual dificilmente, porque está numa situação terrível. Porque deputado lá, como chama aquele deputado lá que teve aquele negócio, a audiência do Chico, acho, ele falou na audiência aqui, eu vou dar uma conta de padaria. Você tira 15% de saúde. Nós nunca gastamos com alimento. Não. É 30, na média de 30. Às vezes cai um pouquinho, às vezes passa de 30. 25% de educação, só isso aí vai mais da metade. Quer dizer, e vai tudo. Não, que 25%, olha aqui quanto é que vocês gastaram no ano passado. Ano passado, educação, vocês gastaram 30,16%. Olha lá. Aqui, ó. Isso aqui é o que tinha que gastar. Esse é o vermelhinho aqui, é o que gastou a mais, 5,16%. Quer ver da saúde? Hã? Hã? Não, vamos ver saúde. Olha lá. Olha lá. 32,86. Não, gente, isso aqui, esse aqui é o obrigatório. O vermelhinho é o que gastou a mais. Tá? Mais que dobrou. Não tem. Não tem para mais, não tem. Então você pega 32, vamos lá. Esse limite aí que foi, que até passou bastante, inclui também a subvenção para passar de Santa Casa, ou não? Sim. Toda a despesa. Tá? Eu só estou falando, só para...
Só para fechar o cálculo. Só para fechar o cálculo que o Paulo fez, 62% das principais receitas do município, lógico que a educação e saúde não é toda, mas é 95%, né? 66% dos 95%, então vamos, 60%. 60% da receita total do município vai para saúde e educação. Morreu. Não tem, como é que sobra? Deixou curioso, isso foi para cá, você é filho de Paracatu? Não, eu já prestei. eu já prestei serviço lá. Ah, Só para nós ver a receita que botaram lá, quanto deu? 2.737. Então tá, mas aí é o seguinte, isso aí, ó, nós sabemos que o difícil tem o destaque, mas tem resistência, é um trem complicado. Mas o município, acho que podia começar agora a pôr em prática algumas ações para a gente diminuir a nossa perda de arrecadação decorrente, principalmente de inadimplência. Agora eu falo o seguinte, se tiver que tomar uma medida dessa, não sei, o ano não é, mas eu acho que antes você tinha que ver a questão da inadimplência. Mas aumenta a inadimplência se você meta. Mas eu falo assim, a inadimplência hoje, desde 2012, com a alteração da legislação federal, você já pode pegar servidor limitativo e contestar. Paulinho, aquele pessoal veio, tem mais uns 2 meses. Vejam o pessoal para fazer levantamento, fazer reunião com eles, ou da assessoria lá para fazer o levantamento, para fazer o georreferenciamento. Aí faz a atualização lá no governo Geraldinho. Aí o pessoal sempre fala, ah, lá em casa me pediu até o carinho, a casa do cachorro, o dinheiro, o pessoal ficou bravo demais. Não tem jeito, vai ter que fazer, você já está em andamento. Só que primeiro já vai fazer um vídeo monitoramento, que já está bem adiantado. Agora já vai fazer só licitação. E logo em seguida, o GEL já tem tudo. gente, só para vocês terem. Mas veja bem, o GEL, você vai mexer na planta de valores. Se você achar que deve, aí beleza, isso aí eu não vou dar. Mas eu falo o seguinte, a questão é inadimplente. Quem está Você devendo pode- já. Você pode pegar o cadastro do jeitinho que está, você não precisa mexer em nada. É a questão de quem está devendo. Por exemplo, O pessoal, deixa eu só fazer uma observação, o pessoal do Facebook está acompanhando o vídeo. Eles querem participar também, quer ouvir. Se tiver gente que participar, fala no microfone, não sei se dá algum pra... Uai. Aí é com. Eu acho que o município vai fazer essa correção na venda da loja, tem que fazer ela em 10 anos. Ambiental, e quando a gente Eu posso, se você quiser, eu pego esse aí, passa esse pra lá. Será que você pode usar um desse aqui? Vamos pegar a tribuna para ele põe aqui? tribuna para você aqui, ó. Aí põe uma. Aqui, ó. Porque ele fica mais alto para você falar. É, fica mais no jeito para você falar e o pessoal pode participar. e aumentar a produção. Ei, som. Hoje não, vamos botar a tribuna ali, para ele falar na tribuna. Eu vou ajudar o doutor Leonardo a carregar ali.
Bom, só dando continuidade o que a gente... Aí toda vez que alguém for participar, então, pedir o microfone e falar. Só para dar continuidade e ilustrar o que a gente estava falando aqui, a questão da despesa por função de governo. Constitucionalmente, a saúde deveria gastar menos do que a educação. E a gente está vendo aqui, ó, que a saúde está gastando até mais do que a educação. Né? Nós vimos um demonstrativo, enquanto a uma deu 30%, a outra deu quase 33%. Né? E o gráfico, quando a gente demonstra o gasto por função de governo, fica patente isso aí. Né? E nós temos aqui ainda, ó, na sequência, por exemplo, recurso para o urbanismo, sobra muito pouco. Né? Nós vimos que investimento deu 900 e poucos mil, e mais aí uns 600 mil na parte de custeio, que seria combustível, caminhão, máquina. Né? Então, o gasto total com o urbanismo no município é 1.550.000. Né? Então, é muito pouco, se for comparado com as demais despesas. Lógico que a saúde, por exemplo, ela tem uma questão que é emergencial, é urgente, não tem como deixar para depois, né? Mas o cidadão ele não quer só a questão da saúde, não, ele precisa de mais coisa. Agora, enquanto não houver uma mudança na repartição dos recursos do país, dificilmente o município vai conseguir fazer investimento. E, Júnior, felizmente ou infelizmente, no caso aí, não tem como, é igual o vereador Frederico acabou de falar aí. A Santa Casa, tudo, né, pesa muito, mas a Santa Casa e o pronto-socorro, são os dois lá. O pronto atendimento, o PAN, né, pronto-socorro, e a Santa Casa. Como vai fazer diferente essa questão da saúde? A gente fica, toda reunião, a gente fica preocupado demais. Mas você faz, gasta muito e bem, eu entendo que está bem utilizado o dinheiro, e não tem como, você vai restringir o valor, e a Santa Casa está querendo mais, precisando de mais, na verdade. Eu sei que precisa de mais. Então, estamos muito limitados, porque o que aconteceu? Estava passando o valor, estava tudo tranquilo. Aí veio um sindicato de servidores aí, exigiu, eles me explicaram lá, o doutor Salve, mas o Celso, o Osório também teve lá, o provedor, que o sindicato veio e exigiu, aumentou o salário, acho que em 15%, não sei, só sei não, acho que foi mais. O salário, sabe? Realmente um salário estava muito baixo, alguns lá, muito baixo. Então aumentou bastante. Então a gente pagava em torno de R$45.000 por mês, fora os médicos, tá lá para a Santa Casa, e não está sendo suficiente. Eles estão precisando de ajuda e nós precisamos socorrer. Só que eu falei, vocês vão ter que dar um prazo aí, fazer alguma promoção. Hein? É retroativo. Então, é uma situação muito delicada. Gastando muito, ainda está pouco, tinha que ser mais. Olha bem a outra despesa aqui, ó. Questão saneamento. Olha bem, 174 mil no saneamento. Isso reflete futuramente questão da saúde, inclusive. Mas é uma questão, não é questão de vontade. Hoje, os municípios, e principalmente o ano de 2018, em função das retenções sofridas de recursos do Estado, aí é que o município fez a conta do chá mesmo, vamos dizer assim. Fez o que deu para fazer. Né? Então, enquanto não houver uma mudança na estrutura da distribuição de recursos no país, dificilmente os municípios vão conseguir. É o que vem sendo feito. Vamos ver se na reforma tributária aí que eles estão falando que vai sair, melhora alguma coisa para o município, né? Porque eles vão pegar ICMS, ISS, CMS, IPI, PIS, COFINS, e transformar num só, né? Estão querendo, a proposta é essa. Unificar, né? Então, quer dizer, é o que acontece. Unificar. Aí a gente ainda fez, quer dizer, o pessoal critica com razão, também fico triste, que a gente queria fazer mais obra, mais coisas, mas já fizemos muito ainda diante da situação, porque as cidades polos, você sabe disso, melhor do que eu, Uberlândia, Uberaba, Passo, todas essas aí, pode procurar saber, fazer pesquisa, Divinópolis, Sete Lagoas, cidades pequenas também, que voltam, não vou citar o nome,
atrasaram o pagamento. Foi pouquíssimas cidades que cumpriu. Graças a Deus, a gente conseguiu cumprir as obrigações trabalhistas, né? E todas, inclusive fornecedores, tudo em dia. Então, foi muito difícil essa situação aí. Falta dos recursos ilegalmente retidos. Conseguiu dar os reajustes, né, Paulo? Agora, só uma questão com relação à retenção dos recursos. Olha que absurdo que é. Os prefeitos tiveram recurso retido nesse mandato e vão receber 12 parcelas nesse mandato e vão ficar 21 parcelas para o outro mandato. Eu estou considerando que vai receber, né? Ou seja, 21 parcelas. Vamos supor, tem prefeito que pode tentar a reeleição, tem prefeito que pode e não quer, tem prefeito que não pode tentar a reeleição. Então, fatalmente, vão ficar 21 parcelas de um recurso que fez falta para ele, para outro receber. Outra coisa aqui, João, foi até bom você falar nisso aí. Eu sei que está bem atualizado, informado, eu não acompanhei. Eu participei de uma audiência lá na Assembleia Legislativa, você deve ter conhecimento disso aí, defendendo os municípios. Estava aí o Deraldo lá, que é o prefeito de Boa Esperança, a prefeita de Nepomuceno e eu. Depois chegou, o prefeito tinha assumido um dia antes, foi agora, semana retrasada, que é o de Joatuba, teve uma eleição extemporânea, né? Aí a gente estava defendendo, eu falei, apesar de Campos Altos, eu acho que Boa Esperança estava dentro dos limites aí, principalmente a saúde e a educação. Você ficou sabendo o que deu aquela lei? Depois eu não tive condições de acompanhar. Foi uma audiência lá na Assembleia Legislativa. Eles têm uma tolerância. Aí teve uma advogada lá acho que, se não me engano, de Ipatinga, falou que lá tem um observatório, acompanha a administração, achei até interessante isso aí. Aí ela falou, mas vai dar carta branca para os prefeitos? Não queremos isso, não. A gente quer justiça. Se o governo do Estado não fez a parte dele, dá uma tolerância desse período, uma tolerância. Apesar que nós que estávamos lá, representando a AMM, 3 prefeitos, depois chegou esse quarto, eu até falei lá, está na Assembleia, na TV Assembleia, aí a gente falou, a gente não quer nada de irregular, uma tolerância devido à questão do cumprimento, principalmente da saúde e da educação, devido à falha do governador. Com relação à mudança na lei, ela dificilmente vai atingir algum município, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela flexibilizou uma questão lá do limite, caso os municípios tenha perda na arrecadação, mas em função de algumas questões muito específicas lá. O que o Tribunal de Contas, que a Assembleia está fazendo pressão, e o Tribunal de Contas, ele deve fazer, porque existe uma questão no direito, eu não sou advogado não, de que aquele que não deu causa ao fato não pode ser responsabilidade de imputado pelo fato. Então, os municípios não deram causa. O problema todo é que o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal e a lei 4.320, ela fala que a Receita obedece o regime de caixa. Ou seja, só na hora que a Receita entrar nos cofres do município que ela vai poder ser contabilizada. Então, essas 21 parcelas que ficarão para o próximo mandato, né, vamos dizer assim, pode ser o mesmo prefeito, se for reeleito, pode não ser, mas para o próximo mandato, essas 21 parcelas, elas não poderão ser lançadas como receita desse mandato. Por quê? Porque a lei determina que a despesa é regime de competência, mas a receita é regime de caixa. Então, ela só vai poder ser contabilizada no momento que ela entrar nos cofres do município. Teve uma reunião da Grambel, da qual eu participei, que eu dei uma exprimida no ex-presidente do Tribunal de Contas. A Grambel é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que deve dar o quê? Quase 10 milhões de habitantes, né? São 30 e poucos municípios, deve dar um... Pega, a Grambel vai até Itaguara, pega muita coisa, é florestal, então pega muita cidade. Com isso, nós conversamos com o presidente na época, e eu perguntei para ele, falei assim, como é que fica? Eu não posso lançar a receita em 2018, nem posso lançar em 2019 a receita toda. Como é que os municípios vão fazer se
O extrapolamento do limite de 54% de folha de pagamento, não é seu caso, mas quem extrapolou o limite de 54%, isso aconteceu em função da retenção, ele conseguiu provar isso. O que o Tribunal de Contas vai fazer é estudar caso a caso. Provavelmente ele não vai estabelecer uma regra geral. Cada prestação de contas, na hora ele vai fazer observação, vai abrir vista para o município fazer a defesa, na vista da defesa, aí eles vão fazer o demonstrativo e falar, ó, isso aqui é o que aconteceu. Isso aqui é o que seria se tivesse vindo a Receita. Não, consegue. Boa pergunta, Paulo. Nada como combinar a pergunta antes, né? Se conseguir comprovar, aí é que está o grande problema. O Estado não inscreveu lá nos seus balanços como restos a pagar esses valores devidos aos municípios. O Tribunal de Contas vai ter que forçar isso, mas o Tribunal de Contas já aprovou as contas, já deu parecer a aprovação com ressalva. Aí é que está. O presidente do Tribunal de Contas falou assim, nós vamos crer que os municípios estão agindo com honestidade. Então, qualquer documento, e aquela relação da MM vai ser um documento. Tá? Tanto é que o município de Campo Belo moveu uma ação contra o Estado e conseguiu. Recebeu no dia 24 de dezembro, entrou no cofre. Juridicamente falando, 19. o CPC fala que fatos notórios não dependem de prova. Aí, beleza. Isso aí faz Não tem. Mas eu faço o seguinte, vai ser caso a caso, tá, Paulo? Não vai ter uma regra geral. 19 milhões 500 e pouco caiu nos cofres do município dia 24 de dezembro de 2018. Foi o único. Depois disso, Pois é, mas fechou a casinha e ninguém mais recebeu. Mas Campo Belo recebeu. Caiu nos cofres do município. Bom, gente, lembra que eu falei aqui que a União vai, lá na LDO da União, tem previsão de um déficit de 149 bilhões para 2019? Bom, o município em 2018 produziu um superávit de aproximadamente 4 milhões e 200. Aí vocês vão falar assim, mas 4 milhões e 200. Ele arrecadou 39.733 e gastou 35.598. Estou arredondando, tá? Aí vai falar assim, então tem dinheiro sobrando. Mas não é bem assim, porque ele teve que pagar, resta a pagar do exercício anterior, que a gente vai ver ali na frente. Tá? Tem uma parte disso aí que a apuração do resultado primário inclui a previdência própria. Tá? Tem uma parte disso aí que é da Previdência e tal, mas a União também inclui a Previdência. Ela tem que pegar dinheiro e jogar na Previdência? Não tem? Então, ela tem que consolidar as contas. As contas são consolidadas. Então, o município, ele produziu um superávit no período. Ou seja, houve uma austeridade que conseguiu chegar no final do ano, realizando menos despesa. A despesa aí não é a empenhada, é a liquidada, tá, gente? Só para lembrar que é a despesa realmente que aconteceu, aquela que eu tenho que pagar. No final, ela produziu um superávit. Tá? A União, se eu fosse fazer demonstração, o vermelho estava maior do que o azul ali, 159 bi. Só isso. Isso aqui é a questão da dívida. Agora, aqui, eu tenho um demonstrativo dos restos a pagar. Bom, gente, só para ter uma ideia, aquilo que eu falei, né? Teve um pagamento, tá vendo? De resto a pagar
não está totalizado aqui, 666 mais 795. Então, daquele superávit da execução orçamentária, lembrando que aquilo lá que eu mostrei é execução orçamentária. Receita orçamentária menos despesa orçamentária. Parte daquele superávit foi usado para pagar os restos a pagar de 2017, né? Que 2017, dos não processados, pagou 795, 617, e do processado pagou quase tudo. 666, 441, 71. Então, o que sobrou aqui de resto a pagar não processado, 484, essa soma aqui, desculpa, aqui a planilha não corrigiu. E sobrou 66 mil, menos de 90 mil de resto a pagar não processado. Aqui não entra o resto a pagar de 2018, que foi parte do exercício, que foi visto naquela primeira planilha, tá? Aqui é só resto a pagar de exercícios anteriores. Praticamente não deve mais resto a pagar, só para ter uma ideia. E isso é raro, né, Moisés? Aqui, historicamente, você vinha acumulando. Esse não processado geralmente é fácil, é porque geralmente você faz empenho, obra certa, ou serviço certo contratado, você faz empenho global. E vem fazendo as liquidações dele. Aí, a partir do momento que você fez o empenho global, você já aproveitou o orçamento do ano, que é o correto. Sim. Aquela parte não prestada de serviço, você fica liquidando no mês até vencer o contrato. Aqui quase 460 mil que foram cancelados. Exatamente, e aí já usa o estimativo. Os empenhos estimativos que você. É aquilo que eu falei lá atrás. O resto a pagar não processado, ele pode ser cancelado a qualquer momento. Mas desse ano de 2018 aí, eu não estava lá, mas na época da prestação de contas, do fechamento do exercício, nós fizemos um levantamento, junto com o Djaco, que estava lá no dia lá, e o Ronaldo, me perguntaram para mim, não, todos os restos a pagar de exercícios anteriores que estão inscritos, não processados, e já não existe contrato mais, foram também todos cancelados. Justamente porque, o que exige hoje? Você sabe que com a contabilidade nova, o seu balanço você tem que estar enxuto. Sim. Tudo que é coisa que você não vai executar, não executa mais, você tem que... Principalmente na hora de fazer uma operação de crédito agora que vai pleitear, ele tem que estar saudável o balanço para a apresentação. Gente. Inclusive até o Moisés e o Dr. Leonardo nos auxiliou aí bastante no trabalho de transição. Tá. Foi uma grande dúvida que eu tive, nós tivemos, né, principalmente eu, desse negócio aí, porque não achava o valor altíssimo, mas o que é isso? Se não achava, é o que acabou de explicar aí, né? Então vamos acertar aí, se deve, vamos pagar, que nós pagamos mesmo, se deve, tem que pagar. Então, se não deve, vamos eliminar isso aí, ó. Ficou uns números aí que não tinha nada a ver, o número é muito alto lá. Inclusive, tem decreto da Lei 201, aquele antigo lá, que utiliza para poder... Né? Sim, o Tribunal de Contas mudou a postura dele com relação a isso. Ele tinha muita resistência. Às vezes a gente fazia o cancelamento do resto a pagar na prestação de contas, ele pegava e mandava restabelecer. Só que agora ele sabe que hoje tem um protocolo chamado PIPCP, é o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Dentro desse PIPCP, uma das premissas que estão lá é enxugar a dívida. Enxugar não é no sentido de sumir com dívida existente, é sumir com as dívidas inexistentes. Fazer o ajuste certinho, não é só de dívida, não. Dívida passiva, não, de dívida ativa também. Fazer um ajuste nos cadastros da dívida ativa, todo mundo deve apurar, falar, esse deve, esse não deve, esse deve, e poder fazer a coisa justa. Por quê? Quando todo mundo implantar, esse plano estiver em execução em todos os municípios, não sei se vai ser daqui 2 anos, 3 anos, mas uma hora vai estar, e a contabilidade vai ser quase que instantânea. Eles vão chegar lá, vai consolidar o balanço através do programa da matriz de saldos contábeis. A Secretaria do Tesouro, quase que instantaneamente, vai saber a contabilidade do país inteiro. Isso aí, já está caminhando para isso. Já estamos preparando para isso. Uma das coisas é... Vamos intensificar aí, né, a contabilidade, o controlador, você aí, para poder agilizar o mais rápido possível, nós sair na frente aí. Nós já está fazendo isso, já está
equacionando, buscando, procurando, porque às vezes alguns têm que voltar lá em 2010, saber o processo todo para poder fazer o cancelamento, não é uma coisa, chega e fala assim, está cancelado, você tem que buscar o documento original para poder arquivar isso numa pasta, tudo. Então não é uma coisa que você faça a toque de caixa. Por isso que, às vezes, tem algum resíduozinho de alguma coisa ali que não conseguiu até hoje. Tem aquela questão também, né, que vai na dívida flutuante, por exemplo, muito município, você sabe muito bem disso aí, faz os parcelamentos previdenciários e não vai lá na dívida flutuante e cancela Sim. aquele débito que você tinha lá, que você tinha que ter pago e não foi pago. Não cancela Mas já está parcelado, você tem que cancelar, você não pode ficar com ele lá. Não cancela o débito, não cancela o crédito de salário família, salário maternidade que tem lá. Aí vai ficando conta lá do patrimônio com saldo que não existe. Daí um dos problemas, até na hora de apurar aquela dívida consolidada líquida, o trabalho tem que ser feito para que na hora que apurar a dívida consolidada, eu fale, não, isso é real. Realmente eu devo isso e tenho isso aqui para poder pagar se for o caso. Então eu pergunto a vocês o seguinte, nosso controlador aqui, o Nilson, a Ana Maria que deu uma saidinha aqui, você aí, assessoria, até o que mês vocês acham que nós conseguimos regularizar a nossa situação no município de Campos Altos? Assim, uma previsão até o final do ano, final do mandato, como que é? Ô Paulo, na verdade é o seguinte, os relatórios relativos a 2020, em 2021 eles já vão ter que ser apresentados nesse formato. Mas, por exemplo, a matriz de saldo contábil já está fazendo demonstração para o Tribunal de Contas nesse molde. Já está fazendo, já é esse mês. Essa matriz de saldo contábil, esse mês já tem que apresentar para o Tribunal de Contas desse jeito. O trabalho foi feito em 2017 e 2018, Paulo. Nós não temos quase nada de resíduo lá. Tem quase mais nada, não. 2018 foi um trabalho bem feito. Talvez, né, Moisés, tenha que fazer um trabalho lá na dívida ativa. Aí é um problema, porque aí tem que ver os parcelamentos. Mas não vai ser tanto assim, não. Porque nos últimos anos também o acompanhamento lá está bem né? bem feito. Então, os parcelamentos, tem que ver se às vezes o parcelamento está em aberto lá, mas a pessoa já até pagou, tem um problema de controle. Mas você sabe que o sistema hoje controla direitinho, né? Aquele débito, aquele crédito lá, porque pagou já automático. Ô Paulo, e senhores, né? Tem um plano de contas agora, o PCASP, que é o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, que ele tem uma conta lá, mas a partir do nível, ele vai começar a ter um controle de conta corrente, e essa conta corrente vai ser a própria matrícula de IPTU, por exemplo. A própria inscrição no ISS vai ser o conta corrente. Vai ter, por exemplo, eu vou citar um exemplo que isso já é praticado. Quando você tem uma matrícula de PIS/PASEP, aquela chavezinha é a chave para uma conta que você tem lá no INSS. Quando cai a contribuição relativa à sua previdência no INSS, ela vai sendo guardada lá naquela conta. A sua conta é a sua matrícula. Então, se você precisar de um demonstrativo, eles buscam aquela matrícula lá para você saber qual que é o saldo. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o IPTU, com o ISS. A matrícula do ISS vai ser a conta corrente. A matrícula do IPTU vai ser a conta corrente. Fala em IPTU, Júnior, fala em IPTU, nós estamos querendo copiar, tudo que é coisa boa pode copiar, você sabe, não é vergonha copiar não, né? Nós estamos querendo copiar lá de Uberaba. Esse ano emitiu papel. Vai na contramão que o Frederico pediu ali da folha de pagamento. Nós queremos eliminar papel. O governador já eliminou, acabou com a gráfica, né, como chama lá? Impresso oficial. Que é um quarteirão todo. Né? O pessoal falou, isso é impossível, a vida inteira teve, mas não vai ter mais. Eliminou. Aí nós queremos IPTU em Uberaba, não vai, mas como que faz o pessoal que não tem acesso a conta? Eu fiquei preocupado, né? Eles não, lá em Uberaba a gente colocou, e nós vamos organizar para colocar nos PSFs, né, os terminais, lá nós no Campos Altim, nos PSFs, nos CRAS, no CRES, viu, Frederico, e tal, então, para a pessoa ajudar as outras, os servidores, ajudar essas pessoas, então criar os postos dos bairros. Você já tem experiência com isso aí? Ainda não, Paulo. O Uberaba já adotou esse ano, eu queria já adotar o ano que vem, se Deus quiser, não vai eliminar papel. Não, o que vem acontecendo em muito município é que ele já disponibiliza, por exemplo, Betim manda uma folha de ofício só. Ali tem todas as parcelas. Se você quiser, você recorta, você passa. Numa folha só.
Pois é. Então isso já ajuda. Tem lugar que... O da Folha é fácil de fazer. O da Folha, porque o CIAP, que é o mesmo sistema de vocês aqui, ele já disponibiliza isso. Aí eu já pedi até, depois dessa lei, eu pedi, vamos olhar, porque a questão é só a questão do servidor. Você não pode deixar o servidor da prefeitura, igual vocês também, muito aberto para hackear aquela coisa. Então é só resolver isso aí, a pessoa, igualzinho no Estado. Tem o número da matrícula dela lá, ela vai lá na internet, puxa o contra-cheque a hora que quiser. Por exemplo, informe anual de rendimentos, tudo você tira lá, ué. Mas aqui no caso do município, aqui, já que vocês tocou no assunto, eu acho assim, que o projeto de lei que foi feito na Câmara, foi aprovado, eu acho que ele deixou assim, bem claro. O município pode adotar um meio eletrônico. Ele não pode obrigar o servidor. O servidor que quiser receber o contra-cheque dele no papel, ele tem que ter essa opção, até porque a gente tem muita gente idoso, sem instrução, pessoa que não tem acesso. Terminal. Não colocar nada, do CRAS, do CRES, nem nada. É só o servidor lá, sabendo que onde é acesso para tirar para a pessoa, acabou o problema. O CRAS, igual vocês, o UAI que tem aí, é a mesma coisa. Né? Funciona, o CRAS. Não, mas eu falei assim, se a prefeitura disponibilizar isso aí não tem problema. Entendeu? E pode fazer o seguinte, todo o onde depõe da prefeitura, secretário de saúde, secretário de ciência social, educação, tem um funcionário para fazer isso. Não, mas aí eu vou até passar passar para o autor do projeto aqui, mas a lei já está falando isso. Ela não impede, ela não obriga que o município faça em papel. Ele pode optar pelo eletrônico. Com certeza. Ô, pessoal, sobre esse assunto, ontem eu estive lá no setor de recursos humanos, conversei lá com a Ana Cláudia, lá com os demais funcionários, nós alinhamos, a pedido do prefeito Paulo, fui lá e conversei com a Ana Cláudia para a gente resolver essa questão do projeto, né, que acho que foi aprovado no final de maio, a gente já precisaria até estar entregando. Como é que ficou decidido? Nós vamos entregar uma folha única por ano, com a descrição dos últimos 12 meses. Então, essa folha vai ser entregue em janeiro de 2020, Informe de com rendimento. todos os meses de 2019. Pois é, aí é o seguinte, agora em agosto nós vamos entregar relativo aos meses desse ano, o pessoal está solicitando, ano que vem começa dessa forma, todo janeiro entrega relativo ao ano anterior. Para quem quiser tirar o contra-cheque por mês, aí o Zé Camilo analisou, tem uma possibilidade de acréscimo no sistema lá que é barato, que é tipo um portal do servidor. Então, onde vai entrar, vai tirar documentos, certidões, várias coisas. Até a gente passar na forma de indicação, porque já me passou aqui. Então, assim, ficou resolvido esse problema, ficou bem completo. Inclusive, nós temos que mudar a lei só para adequar, para não ficar assim, em desconformidade, né? Mas isso aí ficou bem resolvido. Questão de papel... Servidor. Eu falo servidor, o computador. Onde está a base de dados. Porque não pode ser você está hackeando qualquer celular, isso aí, nossa ali que baixa segurança, então a gente tem que ter um cuidado com isso aí. Então, resolvido esse dentro que tem uma segurança, não tem problema. Você já tem um portal de transparência hoje, mas ele não está no mesmo servidor que é o da prefeitura. Você pode olhar que ele está hospedado em outro lugar. Ele pega os dados, mas é em outro lugar que está. E o portal do servidor também vai ser a mesma coisa. É igual o site do RD não está no servidor nosso, aquele negócio lá. Eu quero deixar claro, para encerrar isso, assim, da minha parte, deixar claro é isso, porque foi até, eu achei interessante a observação do Fio, que eu estou citando todo dele, porque toda hora, até fazer propaganda para ele aqui, aí até vou dar hora, porque ele que questionou, até achei interessante. Quando fizemos o município, você deve lembrar, Júnior, o município estava determinado a pagar uma multa, tinha uma decisão do Ministério Público Federal de pagar uma multa de R$ 1.500 por dia, uma multa diária, por falta de transparência. Então, aí eu lembro que 4 municípios, Campos Altos, Sacramento, Frutal e Comendador Gomes, que eu não sei onde fica, no G1, para todo lado, estava amplamente divulgado. Os menos transparentes, eu acho que 70 municípios, desse mundo de município aí, os menos transparentes. De imediato,
eu descobri a ABO, eu correndo atrás, pessoalmente fui lá e descobri a Associação Brasileira dos Ouvidores, e nós contratamos eles. Até eu achei o custo até razoável, né? 600, 800 mil reais por mês, e veio. O Frederico até fez um comentário e eu concordei com ele. Está transparente demais. O servidor tem. Eu não preocupo, o maior, fora os médicos, o maior rendimento é o meu. Toda a vida, quando vereador, fui presidente da Câmara, eu divulgava amplamente. Eu estou nem um pouco preocupado com isso aí. Então, para mim. Mas é tem que respeitar as pessoas, né? No caso, os servidores. Tem gente que não quer, tem gente que faz um mistério com pouca coisa. Cada um é cada um, vão respeitar as pessoas. Então, não quer se expor. Nem o salário, uns acham que ganha muito, não quer divulgar, outros acham que ganha pouco, vai ficar com vergonha. Nossa, o povo vai saber que ganha só isso. Tem isso, né? E outro desconto. E aí o Frederico fez um comentário assim, eu não quero. Eu não quero que o município pague, eu não tenho nada a esconder, e não quero que o município pague multa por falta de transparência. Vão respeitar a lei, eu toda a vida fui bem transparente com tudo, né? Sempre fui. Então, não tem por que esconder nada. Agora, o servidor tem o direito de se preservar. Aí tem lá o desconto dos empréstimos, o consignado do Banco Brasil na Caixa Confederal. Então, eu queria saber, sim, da sua opinião, o que pode, se o servidor quer ter ser preservado, sabe? Ter que você falou lá, né? Então, esse tipo de coisa. Agora, já aproveitando o gancho para encerrar aqui a minha participação nessa questão, é que falou da folha, realmente, além do papel, muitos dizem, gastar papel demais e impressora, não sei qual que fica mais caro, se é o papel sem impressora, esse é o de menos. O que eu estou mais, toda hora eu falo disso, em todo evento, né? Até lá na homenagem do desembargador do presidente TRE, eu falei lá, não sei que assunto lá, a produção de lixo nosso. Nós gastamos demais, o povo critica e com razão, eu também acho ruim. Mas cumprindo o TAC, que até maio, a administração anterior assinou o TAC, até maio acabava com o lixão, foi uma loucura. Conseguimos, e aí Bambuí, não sei como que é, o Beto falou lá para mim, Bambuí é maior do que aqui, ainda tem, é errado, né? É ecologicamente errado. Mas já podia dar para economizar diante da situação crítica financeira, podia estar economizando muito, com a coleta, a triagem, e a gente levava, o único legalizado mais próximo era Uberaba, 200 e tantos quilômetros. Na licitação, eu nem sabia que existia, muitos achavam, o prefeito está perdendo isso aqui, nem sabia que existia um tal de Essências, lá em Betim. Aumentou a distância, economizou, ficou mais barato um pouco para descarregar lá para, como fala, descarte, né? Mas aumentou a distância. Aí você vê, o lixo contaminado, o lixo hospitalar, já há muitos anos, né, que é contaminado, ia para o sul de Minas, agora vai para Passo, mas o volume é pequeno. Agora o nosso lixo aqui vai em container, 3, 5 caminhões por dia, para você ver, gasta demais o município. Então a gente quer evitar a produção de lixo, né? Eu, pelo menos, tenho uma implicância muito grande com isso, mas não tem como. E para fechar, falando da folha de pagamento da transparência, falando da produção de lixo, pensei, é o negócio do IPTU. Então, estou insistindo muito para a gente fazer o ano que vem, já preparar tudo, para a gente implantar isso aqui, e só que tem que dar um assessor, tem que dar umas condições para os mais carentes. A pessoa que não tem ou que não quer, tem que respeitar, né? Acabei de falar. Não quer o acesso à internet, à modernidade, você tem que dar condições. Aí o Paulo Piau me orientou, a assessoria dele, falou que deve vir cá, disponibilizou nos ajudar. Que aí você põe no CRAS, no CREAS, nas unidades de saúde, até brinquei porque a gente está lá no PSF, né? Auxiliar o povo, vai lá e pega, bem mais próximo, para não ter que vir aqui na administração, eles vão lá e imprimem lá, entendeu? Então a ideia é essa. Isso, então, entendeu? Então nós vamos trabalhar nesse sentido, para ajudar o município. Bom, com relação à lei, é aquela questão, suporte à lei que fizesse. A lei determina a transparência. Os descontos, eu entendo que não tem nada a ver. O que tem que demonstrar são os proventos. Ué, desconto não tem. Pessoal, uma coisa pessoal. Já foi falado aqui. Ela obriga você a falar a pessoa, o cargo e o vencimento bruto. Isso. Né? A lei de acesso à informação, ela não te obriga a colocar lá questões, por exemplo, o que você tem que colocar é o cargo e o vencimento. Você pode ou não colocar descontos legais, que é INSS, imposto de renda, mas isso aí não precisa também não. Não vejo necessidade. É o bruto. Eu só vejo necessidade sim, do bruto. Eu já vi, nós já tivemos reclamações de sair valor líquido e de sair descontos. A pessoa faz empréstimo pessoal. Se está saindo... Tá.
Então, quando ele veio aqui, eu já tinha conhecimento, o Jonathan, né? Tá, o O Jonathan. Aí, o que acontece? Quando o Ministério Público Federal lá de Uberaba pressionou aqui a prefeitura, aquele negócio da multa igual 1.500, nós tivemos que apresentar para eles e veio uma lista de todas as informações que tinha que ter, do jeitinho que estava no papel, tanto que foi uma, 2, 3 vezes, eu tive que ficar ligando para a menina lá, só, tô atualizando. Mas a lei não determina que tem que Não, mas descontos. veja, só te contar aqui, ó, a diferença de tratamento e entendimento dentro do próprio Ministério Público. Sim. Esse aqui nós tivemos que fazer desse jeito. Enquanto eles não deram o crivo todinho de todos os itens que eles pediu para atualizar e colocar no portal das transparências, eles não não ficaram satisfeitos e não pararam com o inquérito. O Ministério Público Federal de Divinópolis já não tem essa exigência toda. Ele tem uma série de exigências, mas não exigiu isso tudo. É impressionante, cada lugar. E foi muito mais fácil resolver lá, aqui para baixo, aqui, ó, no Córrego Danto e Medeiros, foi muito mais fácil resolver. Veio a lista de exigências, entendeu? Não é uniforme. Entendeu? Então, cada um, o problema é que não é uniforme tudo que eles pedem. Entendimento. Essa uniformização é uma coisa que a gente tem que cobrar. Ah, gente, você quer pior do que... Mas ela é genérica. Vocês querem pior do que a nossa maior corte? Questão de entendimento. O STF, um entende uma coisa, outro entende outra. O Tribunal de Contas, um entende uma coisa, outro entende outra. Não tem jeito. Então, o que acontece? Eu quero deixar claro aqui, aproveitar o momento, que eu não quero, da nossa parte, do Executivo, a gente não quer divulgar o que não precisa. Eu só quis fugir da MU, atender a exigência, como eu falei, repito, não tem nada a esconder, nada de ninguém, né, graças a Deus. Então, eu respeito quem quer preservar ter seu sigilo. Eu quero é que atenda, eu não quero é pagar multa, não posso deixar o município pagar multa, a minha preocupação é essa, e eu quero adequar. Tanto é que ontem eu pedi para o Frederico, eu questionei, hora nenhuma, eu pedi para não liberar ou dificultar nada, pelo contrário, para atender, da minha parte, né? E, inclusive, eu falei para o Frederico, vai lá, ele, como é vereador, mas é servidor do município, você vai fazer o favor, vai lá e resolve com esse pessoal, e encerra esse assunto, que toda reunião eu estava falando, toda reunião insistindo. Você vai encerrar esse assunto, entra num acordo lá, que para mim está tudo certo. Diz que, sabe, faça a coisa correta, é só isso que eu quero. Então, assim, todos os pontos, né? Inclusive esse aí, da transparência, como do negócio, fornecimento de contra-cheque, essas coisas. Então, o que for legal, eu quero aproveitar esse momento, o doutor Leonardo está aqui, que é o G, toda a nossa equipe do Executivo também, os vereadores, já aproveita e já deixa se acertar redondinha a coisa. O que for necessário fornece, o que não for necessário não fornece. E encerrar esse negócio. São coisinhas pequenas demais. Eu só falo uma coisa, essa questão de imprimir, não imprimir, eu falo uma coisa, num prazo curto de tempo, nem aqueles empenhos que você assina lá na contabilidade não vai ter mais. O que você vai ser? Você vai chegar, vai vir uma lista de empenhos, você vai colocar seu token no computador, assinatura eletrônica, né? E vai fazer a assinatura eletrônica disso. Vai acabar. O Tribunal de Contas já está pensando em acabar totalmente com o papel. Por mim já tinha acabado ontem. A questão do contra-cheque impresso, né? Foi pedido que desse a opção para os servidores, porque tem servidor idoso que não tem condição e ele tem o direito. Sim, claro. Segundo, o custo disso para o município é muito pequeno. Vai ficar Então é uma pequeno. questão logística que realmente é um pouco mais desajeitado, mas é possível. Só que é o seguinte, a questão do contra-cheque também foi pedido também para que a parte de pessoal lá fizesse um levantamento e apresentasse um contra-cheque mais detalhado para todo mundo. Pode ser e-mail eletrônico. Porque durante um tempo atrás, houve uma confusão muito grande dos vencimentos base do servidor com gratificações pessoais, e isso é motivo de gerar problema e dúvida todo dia. Toda semana a Câmara recebe reclamação. E aí... Depois que eu voltei, eu conversei com ela, só, vamos respeitar a tabela. Isso. O resto é cumprimento. Pra gente, por quê? Porque senão... O servidor, às vezes ele procura a Câmara funciona igual uma ouvidoria, mesmo não sendo, acaba deságua aqui. Então todo mundo vai perguntar. Se a pessoa tiver num contra-cheque discriminado de forma clara todos os descontos e vantagens pessoais que ele está recebendo, você diminui 90% dessas reclamações. Né? Agora, isso pode ser feito meio eletrônico, sem problema nenhum. Agora, a outra vantagem do meio eletrônico, a pessoa que quer fazer hoje um empréstimo consignado, ela não vai precisar mais lá na prefeitura pegar aquela declaração.
O próprio contra-cheque já vai vir a margem de crédito consignado ali, automático. Então, todo mês que gera, a margem dele já vai sendo atualizada já. Então, esse contra-cheque não precisa nem ser autenticado, mas não pode, a Caixa não pode nem cobrar isso. Que ela pode entrar lá no caderno e ela imprimir também. Entendeu? Então, isso aí também vai melhorar. E todo mundo lá hoje, por exemplo, a matrícula já tem o cadastro na internet, só falta implantar, você vai ter só o seu cadastro na internet também. De qualquer forma, essa iniciativa do Frederico foi muito boa, porque o pessoal reclamava demais a respeito dos contra-cheques, Paulo. Então, que seja do meio eletrônico, com papel mesmo, agora vai ajeitar. Essa é uma reclamação que não vai existir mais, Frederico. Né? Então, foi muito positivo. Tá bom? Justamente. É por aí mesmo. Você não tem que ir regional mais, nem ligar lá. Ô Paulo, agora você... Bom, eu tenho mais um demonstrativo, que é, infelizmente, o comparativo das metas de arrecadação com a receita devidamente arrecadada, né? Então, vem acumulando diferença só o terceiro bimestre que ele foi positivo. O restante, todos eles, a execução foi menor do que a previsão. Tá? E isso em função de duas questões. Primeiro, que não veio recurso praticamente nenhum de capital. Os convênios, vamos dizer assim, convênios não vieram em 2018. E a retenção dos recursos por parte do governo do Estado. Somados, né, nós tivemos aqui uma menor arrecadação de 3.753.000 no ano. Isso aí a gente tem uma visão melhor. Né? Só que teve, praticamente empatou, né? E o restante, em todos eles, a meta não foi atingida. Obrigado. A questão do IPTU está muito complicada. Mas o Paulinho, mas o Paulinho, que desde o início do mandato, vem lutando muito com isso aí. Eu imaginava que a inadimplência era 20%, 30%. Está mais de 50% do IPTU, né? Então, vão ter que fazer alguma coisa. Infelizmente, é impopular, é negativar a minha política, mas fazer o quê? A gente sempre, né, que a gente tem que fazer, a gente faz aí, tem que ter responsabilidade. Eu já estou determinado desde o início do mandato, mas o trem é lento, né? Agora eu já determinei, fizemos os maiores devedores, mandamos o ano passado, demos 30 dias, aí começou a chamar eles que procuraram, e agora já determinei, teve não sei se é do seu conhecimento, nós aprovamos a Câmara e nós mandamos, a Câmara aprovou a criação da Procuradoria, né? Do Municipal. Então, aí tem os advogados assistencialistas, aí nós vamos ter que usar eles para trabalhar, além de atender, geralmente, a classe que são, como que era, como defensor público, seria, né, mais antigamente, para executar.
Ele já foi combinado desde o início, foi conversado com eles lá, a maioria deles. Então, a gente aumentou o salário, que é dar uma resolvida nos outros também, né? Tem que começar por algum lugar. Né? E, com isso, infelizmente, né, vai ter que executar. Aí tem um amigo nosso aqui, um conversante que perto, vai acabar com sua política. Você desde o menino ajudando, agora vai executar o povo, vai ser o seu fim. Isso é paciência, né? A gente foi eleito para isso, é pago para isso, eu tenho que fazer. Isso eu já falei na rádio, eu divulguei para todo mundo, só que agora está faltando eu passar lá para o procurador passar para o pessoal, já determinei isso, para começar a execução já, infelizmente, porque a inadimplência mais de 50%. O que aconteceu na prática? Nós mandamos, todo o prefeito já mandava aqui, eu como vereador aprovei várias vezes, e nós mandamos no primeiro ano, eu até achei que não era correto fazer 2 anos, geralmente era uma vez no mandato. Nós fizemos no primeiro ano e no segundo. Eu perguntei ao procurador, doutor André, pode isentar, anistiar multa e juros? Pode. Aí vou mandar de novo. Então, fiz tudo para facilitar para a população. Aí, anistiou, fizemos um sorteio, tinha uma sugestão de um carro, uma moto zero, com mais 14 televisores. Fizemos de tudo. Agora, infelizmente, só resta a execução. Então, nós vamos ter que, infelizmente, eu já estou sendo criticado antes de começar, o pessoal, só sabe cobrar IPTU. Eu falei, IPTU não quer fazer as obras que precisa. Então, mas não tem jeito. Até porque, né, Paulo? Se você repete essa prática de dar isenção todo ano, você cria o hábito de o cara já esperar. Vou esperar o próximo, vou esperar os próximos, vou esperar o próximo, e vira um ciclo vicioso. Eu falo o seguinte, a inadimplência do IPVA, ela é em torno de 20 e poucos %. Por quê? Porque o cara não roda sem o carro. Sem o IPVA, o carro tem que ficar parado. Hã? Seria bom, né? Ficar parado. Mas antes de executar, eu ainda acho que valeria a pena vocês tentar fazer o protesto. Porque a certidão de dívida ativa, ela pode ser protestada. Pode. Hoje, o protesto, o município não tem que antecipar emolumento mais, então não vai ter despesa. Entendeu? E às vezes é mais uma tentativa de você receber antes de levar para a via judicial, que é muito demorada, né? O que você falou, e até aproveitar, esperar o Frederico chegar aqui, que eu fiz até um acordo, né, Frederico? Que ele falou aqui, eu achei muito importante, o que ele falou aqui, que é a questão que você acabou de falar aí, que aí esse negócio não pode virar um vício. Eu lembro, eu acompanhei bem como contador, despachante, a Receita Federal, eu fui contador muitos anos, ficava esperando, poxa, chega no dia lá, foi prorrogado o prazo, foi prorrogado, aí virou vício, viu todo. Aí, com o momento que mas nunca ela isentou, o povo já sabe o que tem que fazer, e quem não faz já está consciente, tem que pagar a multa por atraso da entrega da criação de renda. Então, tem isso assim comigo, que eu acompanhei de perto, né, todo ano, a vida inteira, com esse negócio de contabilidade. Então, aí eu falei para o Frederico, até eu fiz um acordo com ele aqui, vamos reforçar o pacto. Os outros candidatos podem até, possíveis candidatos, podem até se levar vantagem, mas nenhum aqui dentro de nós dois vai levar vantagem, todos comungam com o mesmo ideal. Ele apresentar nós em conjunto, eu mandar, e ele, com o endosso dele, que ele sugeriu, eu tenho certeza que não vai voltar atrás, eu estou querendo, nós, aqui com o apoio da Câmara, nós dois com o apoio da Câmara, determinar uma lei, não sei, determinando a não, igual tem aquele negócio da devolução, de antecipada, de não ter alguma coisa nesse sentido, entendeu? Tornar lei, a pessoa ter consciência, certeza, que é o que você falou aí, virou círculo vicioso. Não, vou esperar outro, não vou pagar, não. Para ele ter aquela garantia que não vai ser mais perdoado. Infelizmente, não tem. Então, da minha parte, tranquilo, acredito que o Frederico também não vai ter problema. Os outros podem tirar proveito, né, que é nos queimar politicamente, eleitoralmente. Mas nós dois não, que é a responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade com o município, isso aí, critério. Então, eu estou disposto, falei, não voltar atrás, reforço a todo momento. Nós vamos estudar depois, Frederico, para nós levar adiante, para ter responsabilidade. O Paulo Piau falou para mim na Uberaba, em geral, assim, a grosso modo, 1/3 paga à vista, 1/3 paga em Uberaba parcelado e 1/3 não paga. Mas tudo bem, 33%. Nós estamos mais de 50%, absurdo. Daqui a pouco ninguém vai pagar. Eu lembro da fala do Rui Barbosa, né? Vai chegar uma época que a pessoa honesta vai ter vergonha de ser honesto. Então, quer dizer, é idiota quem está pagando, vamos falar assim, para a cabeça de alguns. Eu não estou pagando, estou levando vantagem. Vai anistiar, a lei da anistia 5 anos, o povo já acostumou. Daqui a 5 anos vai prescrever, para que eu vou pagar? Então, eles têm que ter a certeza, igual você deu o exemplo do veículo, e eu acho que a gente ainda vai ser mais a sério e definir isso de uma vez,
botar o trem para o povo ter mais responsabilidade. Bom, com relação aos anexos da lei de responsabilidade, os dois principais, despesa de pessoal e dívida, seja ela a dívida consolidada bruta, dívida consolidada líquida e a inscrição de resta a pagar, perdão, todos eles sob pleno controle dentro dos limites estabelecidos na lei de responsabilidade. Com isso, os demonstrativos do relatório resumido de execução orçamentária também demonstraram isso. Embora houvesse ali uma frustração de receita, o município foi responsável o suficiente de não executar o orçamento de despesa, porque o mesmo orçamento que é autorizado na previsão de receita é também definido na fixação de despesa. A despesa está previamente autorizada, mas a LDO estabelece que, caso a receita não se confirme, deve ser executada a contingenciamento da despesa. E foi isso que aconteceu. Tanto é que, embora a receita tenha ocorrido menor do que o previsto, a despesa foi menor do que a receita, provocando, que nós vimos ali, gerando um superávit primário considerável no município. Isso, eu acho que é uma questão, Paulo, que são raros municípios que fecharam o 2018 dessa forma, tá? Que conseguiram manter a despesa de pessoal lá embaixo, mesmo colocando aquela situação de que retirou do cálculo lá os profissionais da saúde básica, Mesmo assim, a sua despesa de pessoal não cresceu, a sua dívida não cresceu, o seu resto a pagar, embora o controle obrigatório, de acordo com o artigo 42 da lei, seja somente para o último ano de mandato, mas é uma coisa lógica. Se você deixa resta a pagar no primeiro, passa para o segundo, passa para o terceiro, você vira uma bola de neve, você não consegue. E você já fez o controle nesse exercício. Então, o 2017 passou com resta a pagar, mas ele foi quase que totalmente pago em 2018, e em 2018 passou muito pouco. Então, seguindo essa tendência, 2019 existe uma tendência de ser menor ainda, porque a receita, embora não tenha crescido, mas pelo menos regularizou, voltou ao patamar de 2017. Nós vimos que de 2017 para 2018 ela caiu. Pelo menos em 2019 ela voltou para o patamar e tem a perspectiva de 2020 receber ainda os recursos. Então, a gestão está no caminho certo, cumpriu os limites da lei e, muito mais do que cumprir o limite da lei, fez uma gestão positiva, enxuta. Então, diante disso, eu tenho certeza que o Tribunal de Contas vai emitir o parecer favorável a, pelo menos, essa questão. Existem alguns aspectos relativos à abertura de crédito, tal, que são formalidades que o Tribunal de Contas não analisa, e, no momento oportuno, a gente pode fazer a defesa, se for o caso. Mas, com relação à gestão fiscal, o Tribunal de Contas não tem reparo nenhum a fazer, e foi isso que o relator de controle interno apresentou também. Moisés? Ok? Continuo à disposição, se tiver algum assunto aí para tratar. Tá? E agradeço a oportunidade de vir aqui. Eu acho que é sempre... as reuniões daqui, elas são muito positivas e propositivas, é interessante. Porque tem lugar que a pessoa fica lá ouvindo e tal, e surgem assuntos, que não tem nada a ver com a questão, vamos dizer, da gestão mesmo. Aqui, embora alguns assuntos não fossem especificamente sobre os dados que estão sendo apresentados, mas são diretamente ligados à gestão. Então, é interessante, é uma reunião bastante propositiva, e eu agradeço a oportunidade. Coloco à disposição. Nós queremos te agradecer, da minha parte, como responsável do Executivo, sua disposição e a sua competência no conhecimento do assunto, com todos os outros nossos servidores aqui.
Então, a gente quer te agradecer a sua disponibilidade, sua boa vontade de estar aqui, para a gente tentar cumprir, né, mais uma vez, com a nossa obrigação. Aí. Muito obrigado a você, obrigado aos vereadores da Câmara Municipal. Aí. Obrigado. Também aqui quero agradecer, né, como vereador, a sua disponibilidade aí, a explicação. Senti muita segurança, né, no que você estava dizendo, explicações minuciosas, e acho que o município de Campos Altos tem muito a ganhar com o trabalho da empresa na divulgação desses dados. Sempre que precisar, vereador, eu pode me convocar aqui, convocar, que eu virei. Isso aí. Certinho? Então, obrigado novamente.